Vamos a mais uma informação. O ministro da Economia participou nesta tarde de um evento aqui na capital paulista. Michael Mendes acompanhou os passos e a fala de Paulo Guedes. Já está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Michael. Guedes trouxe boas ou más notícias a São Paulo? Olá, Abrão. Boa noite para você, boa noite para Lívia e boa noite à audiência do jornal Jovem Pan. O discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, durou quase uma hora. Ele participou de um grande evento da XP Investimento, a Exper, que está acontecendo aqui em São Paulo, na Expo São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes. Discursou por quase uma hora e ele tentou passar um clima de muito otimismo para os economistas, dizendo que as pautas liberais estão funcionando. Ele disse também sobre a privatização da Eletrobras, a chegada do 5G aqui no Brasil, como também que o índice fiscal do Brasil está muito bom. Esse foi o clima que Paulo Guedes tentou passar para todos os economistas, mais de 1.000 pessoas acompanhando esse discurso. Eu conversei com economistas e também analistas políticos e econômicos da XP Investimentos, como outros setores da economia também que estavam lá. No entendimento de todos eles, foi mesmo um discurso otimista do ministro, mas um discurso repetido, já que ele voltou a dizer que o Brasil está condenado a crescer para os próximos 10 anos. Ainda assim, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, fazia esse discurso, o Banco Central subia mais uma vez a taxa Selic para 13,75%. 50 pontos de aumento, mesmo patamar de 2016. Um balde de água fria para os economistas que esperavam pelo menos o fim desse ciclo, mas o indicativo econômico até o momento não mostra esse fim desse ciclo de aumento. Por isso, a incerteza, ainda mais depois que o relatório do Banco Central começou a ser divulgado nesse mesmo evento. Mas o ministro Paulo Guedes continuou o discurso e ele usou um termo até um pouco forte para falar um pouco da economia atual aqui no Brasil. Vamos conferir. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Não se assustem, não acreditem, o pior já passou, não acreditem nas narrativas. Olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento. Nós vamos superar isso um dia, porque somos todos brasileiros. Mas a verdade é o seguinte: não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Ele falou também sobre, abre aspas, a desgraça dessa rolagem econômica que está acontecendo aqui no Brasil, fecha aspas. Além disso, ele falou sobre os auxílios e neste evento ele confirmou que o governo sim extrapolou o teto de gastos e que o governo usou do estado de emergência para contornar a lei eleitoral. Ele foi questionado sobre isso e temos mais uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos conferir. Daqui até o fim do ano, o programa é absolutamente dentro dos cânones da responsabilidade fiscal. Então você fala assim, vocês violaram o teto? A resposta, sim, nós violamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Então o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença, eu tenho que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não. Eu estou dando um auxílio para os mais frágeis, enquanto a doença está aí, ou enquanto a guerra da Ucrânia está aí, de forma que eles possam sobreviver. Eu não estou fazendo o governo crescer. E uma das propostas do ministro Paulo Guedes é a reforma tributária com a taxação sobre fortunas. O que ele falou sobre isso hoje, Michael? Ele disse, Brown, que é preciso fazer essa cobrança para quem ganha mais, quem ganha muito. Ele até citou um exemplo lá de quem ganha 500 mil, ele vai cobrar uma taxa de pelo menos 15% do percentual de perspectiva de quem tem 100 mil. Ele vai explicar um pouco mais, é um pouco confuso para quem está acompanhando, mas de certo modo é quem ganha 500 mil, ele deu o exemplo que vai pegar pelo menos 15 mil só de 100 mil para fazer essa taxação. Vamos conferir. Imagina que você é dono de uma fábrica, tem uma opção de funcionário, todo mundo paga 27% de imposto de renda e você paga zero. Você não tem que ter vergonha de ser rico, você tem que ter vergonha de não pagar imposto. Então, se acima de 400 mil, se você tirar 500, você pagar 15%, você recebeu R$500 mil e pagou R$15 mil.
Você acha que é injusto ou você acha que está correto? Está correto, até para a gente ter é um imperativo moral nosso. É um imperativo moral. Como é que você vai empregar uma opção de gente que paga imposto se você não paga? Então, algumas das falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesse evento hoje aqui em São Paulo. Agora, análise dos nossos comentaristas. Começo com você, Constantino. Quero te ouvir justamente sobre essa questão que o ministro citou agora no final, que vimos agora no final, a possibilidade de taxação de grandes fortunas. O que você acha dessa ideia e o que achou da posição do ministro Paulo Guedes, Constantino? Bom, Brown, eu vi um bom trecho da fala ao vivo, né? O ministro foi muito bem na defesa do legado desse governo, das reformas, de preparar o terreno para um crescimento sustentável de uma década, né? Foi ovacionado inúmeras vezes. O Michael Mendes lembrou aí que o Banco Central subiu os juros. Eu lembro que o Banco Central é independente hoje em dia, graças à reforma desse governo. Ou seja, não cabe ao Paulo Guedes decidir a taxa de juros, e sim aos gestores independentes do Banco Central, para poder colocar a inflação em controle. Então é bom que seja assim. Mas o ambiente para crescimento está bom e o Paulo Guedes está certo, o ministro, em falar que tem que ignorar essas narrativas, a imprensa do mais, como ele disse, né? A turma do mais, e olhar para os fatos, olhar para os dados, né? Agora, em relação a taxar grandes fortunas, eu entendo o racional do ministro, mas eu não concordo. Eu não concordo que rico não pague imposto. Isso é uma narrativa perigosa. Usam muito aqui nos Estados Unidos também. Rico paga e paga muito imposto, a menos que ele seja amigo do rei e tenha vários benefícios do Estado. Mas, via de regra, o rico já paga bastante imposto. Nós temos que reduzir os impostos que recaem sobre produção, sobre investimento. Isso é que é uma aberração e o Brasil precisa fazer muito em relação a isso ainda. Sobre essa elevação da taxa básica de juros, citada pelo Michael e agora também pelo Rodrigo Constantino, ainda nesta edição, a nossa analista de economia, Camila Abdelmalak, vai falar sobre essa decisão desta quarta-feira e trazer as implicações dessa elevação para nós aqui no Brasil. Agora, quero te ouvir também, Scaff. O ministro da Economia, Paulo Guedes, citou, porque foi questionado a respeito disso, sobre a ampliação e também criação de novos auxílios, ressaltou bastante esse aumento do Auxílio Brasil ao longo desse ano e disse que sim, houve um estouro do teto de gastos, mas foi um estouro responsável que se justifica num momento como esse de emergência, né, na economia. Você concorda com essas afirmações de Paulo Guedes? Foi necessário ampliar e criar novos benefícios nesse momento? Sem dúvida, Lívia, e gostaria aqui de fazer um parênteses. Nós temos o melhor ministro da Economia de todos os tempos. Esse governo passou 2 anos de pandemia e o Brasil é o único país que cresce, inflação baixa, câmbio controlado e um dos menores preços de combustível do mundo. E nós temos um ministro da Economia que, ao contrário do que foi falado, ele não tentou convencer ninguém. Ele simplesmente relatou fatos que somente os impatriotas não querem ouvir. Essa que é a grande verdade. Os fatos são positivos. Quando o governo acerta, nós temos que aplaudir. Quando o governo erra, nós temos que corrigir e criticar. O governo está acertando. O Brasil, reconhecidamente, está sendo reconhecido pelo mundo como um país que está saindo muito mais rápido da maior crise planetária econômica causada pela pandemia. E isso é mérito, sim, de um ministro da Economia que tem toda a chancela do presidente da República. Por que será que é tão difícil falar essas coisas com um sorriso no rosto? Somente os impatriotas que não gostam do Brasil, que tentam esconder números e dados. Nós não podemos esconder o Brasil, meu Deus do céu. O Brasil, sim, está condenado a 14 milhões de empregos nos próximos 10 anos. Sabe por quê? Porque foi dito pelo ministro Paulo Guedes que o ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, tinha 7 bilhões de orçamento. E ele trouxe 130 vezes o orçamento do Ministério de Investimento. Nossa, que notícia horrível, meu Deus do céu. Será que a gente não arruma nada negativo nessa notícia? É isso que não pode acontecer mais no Brasil. O Brasil precisa aplaudir as pessoas que amam o Brasil, pensam no futuro do Brasil e que tentam construir um futuro para o Brasil.